Passada a pandemia, cara, aí a gente entende que o jogo mudou um pouco. Até porque na nossa história nós temos 2 pandemias. Todo mundo viveu uma, a Tudo em Grãos viveu 2. Tá? O empresário precisa ter humildade para reconhecer quando a capacidade dele esgota, cara. Porque as competências que eu tinha, elas me levaram até um ponto da Tudo em Grãos, mas dali para frente o jogo era outro, cara. Cara, foi o ano que eu mais li livro. Eu nunca fui de ler livro na vida. Foi o ano que eu comecei a consumir podcast. Quando o Spotify liberou a retrospectiva do ano, cara, parecia, sei lá, quantas horas do ano eu tinha ficado ouvindo podcast, muito podcast. Porque se você está ouvindo aqui, cara, você está pegando insights que talvez um livro não vai te dar, né? É uma oportunidade muito rica poder pegar ensinamento através de um podcast. E eu começo a entender que a estratégia do negócio tem que ser do dono do negócio. E a partir da tua visão, aí sim, tu pode buscar um profissional de marketing, pode buscar um estrategista, pode buscar o que for, para, a partir da tua visão, tu alinhar ela, trazer as ferramentas e fazer acontecer. Por que é interessante que eu compre uma franquia e não faça o meu negócio? Cara, olha só. Se você errar em uma decisão do seu negócio durante o mês, o cara que é CLT hoje, ele empreende no CPF dele, né? Você concorda comigo? Sim. Porque ele está preparando o CPF, que pode ser um CNPJ ali na frente. Né? Então, você não pode olhar para o seu emprego achando que você é empregado de alguém, não. Você é um empreendedor do seu CPF. Use o lugar que você está para potencializar. Exatamente. Olá, empreendedores do Bodega de Negócio. Então, estamos aqui de volta para o segundo episódio com o Alex, da Tudo em Grãos. E lembre-se, porque eu vou lembrar disso. E eu quero prestigiar e quero comemorar esse momento, né? O objetivo é ser o top 5 do Brasil. E eu acredito. E você acredita? Tu acredita, né? Sério que sim, né? Vai acontecer. Então, Alex, voltando ao nosso episódio, para quem não assistiu a história dele, volta lá que vale a pena, tá? Volta lá que eu tenho certeza que você vai se inspirar. Ah, minha família não é tão legal? Não tem problema. Entendeu? Ah, eu cansei da minha família, meu pai brigou, minha mãe brigou, também não tem problema. Entendeu? Ah, eu fui criado pela avó, também não tem problema. Não é o primeiro e não vai ser o último. Mas as coisas podem acontecer e às vezes de uma maneira bem improvável. E foi o que aconteceu com o Alex e agora nós vamos saber do negócio propriamente dito. Alex, então você teve lá várias profissões, né? No decorrer da tua... Começou cedo, né? E não tem problema também se precisa trabalhar cedo, né? Porque é o trabalho que faz você ser melhor ou não, né? Como pessoa e tal. E vocês vão entender agora qual que foram as lições que ele levou desses trabalhos, dessas oportunidades que ele teve. Então conta para nós, Alex, de novo, né? Quais que são para o pessoal que está chegando agora nesse episódio aqui, para entenderem as opções que você teve e com o que você trabalhou e o que levou você a tirar essas lições aqui e aplicar hoje no teu negócio aí, que é bem sucedido. Perfeito, cara. Tem um filme que eu gosto sempre de relatar quando eu vou contar essa parte da minha história. Tem um filme que você pode assistir, que é um filme bem legal, ele está na Prime Video. Se chama Quem Quer Ser um Milionário. E ele conta a história de um indiano chamado Jamal, que ele cresceu na periferia da Índia, muito pobre. E um dia ele consegue chegar no show do milhão da Índia. E quando ele chega no show do milhão, começam as perguntas, né? E o apresentador, inclusive, é muito irônico com ele, porque ele é um cara muito simples. Né? Ele trabalha, naquele momento, ele é um cara que ele serve chá num grande call center da Índia. E o entrevistador é até um pouco irônico com ele, porque sabe que ele é um cara humilde, porém ele começa a acertar todas as respostas do programa. E o filme vai se desenrolando e ele ganha o programa. E aí o filme conta a história de como o Jamal sabe aquelas respostas. E o interessante é que o filme volta para trás, tem uma pergunta, o filme volta para trás e mostra qual experiência de vida deu para o Jamal aquela resposta específica do programa. Então eu às vezes me sinto um pouco o Jamal, porque a gente falou no primeiro episódio sobre tudo que eu fiz, né? Chapeiro, gesseiro, eletricista, pedreiro, tudo que deu. Legal. Quando eu vou montar um negócio, que isso só vai acontecer anos depois, que a gente começa a dizer assim, bom, o que precisa para montar uma loja? O que precisa para montar uma empresa? Cara, eu sou formado em contábeis.
Eu trabalhei um pouco na área contábil, trabalhei um pouco na parte administrativa, tive uma grande carreira na Express na área comercial e ali eu aprendi a fazer de tudo um pouco. Eu cheguei até a projetar restaurante, meu amigo. Isso eu não te contei. Mas até projetar restaurante eu projetei e teve cliente que executou o meu restaurante projetado. Ficou um cliente lá de Vacaria e o restaurante funciona até hoje. Então eu tinha uma bagagem que quando eu fui olhar para como montar um negócio, as peças começaram a se encaixar. Então a maioria das respostas que o empreendedor precisa responder para montar um negócio eu tinha. Eu tinha conhecimentos básicos em várias áreas que me capacitavam para montar. Então eu e a Ana Carolina montamos o negócio sem contratar um consultor, sem contratar ninguém especializado para poder orientar o processo. Entre as habilidades que eu tinha e as dela, a gente se complementava e a gente montou o negócio de uma forma mais rápida, mais segura até, e usando muito da criatividade, porque esse foi um dom que esse acúmulo de repertório me deu, criatividade. Porque às vezes a gente pensa que criatividade é dom. Criatividade não é dom. Criatividade é combinação de repertório acumulado. E repertório, quanto mais variado, mais rico. Porque quando tu começa a juntar as coisas, tu começa a formar coisas novas. Inclusive, esse é o assunto, fazendo um gancho, do livro. Esse ano eu tive a oportunidade de ser coautor nessa obra aqui. E o capítulo que eu escrevi aqui é sobre isso, é sobre repertório criativo. Porque eu entendo que é um item fundamental na história do Alex, como pessoa e como empreendedor. Então, quando a gente vai montar tudo em grãos, a gente já tem essa base conosco. E a partir dali a gente começa a aprender aquilo que é necessário. Mas já começa a partir de uma base solidificada que nós tínhamos. Então a gente começa a crescer o negócio. É claro que para fazer ele virar franquia em 2015, a gente sim buscou um profissional de mercado, né, que era uma pessoa de Caxias, veio, nos orientou com o método. Mas eu te confesso que até isso, cara, quando acabou o processo, eu olhei para trás e eu pensei comigo mesmo, tá, mas era só isso. Porque né, na hora que tu vai contratar, parece que é uma grande coisa. Depois que o processo passou, eu olhei para trás, tá, mas era só isso, cara, é mais simples do que eu pensava. Né? E é uma coisa que eu compartilho com muitos empresários hoje em dia que me procuram, às vezes, para pedir opinião, e eu tento mostrar para eles que, cara, existem decisões importantes que tu precisa tomar para modelar uma empresa para franquia, mas ela não é um bicho de 7 cabeças, entendeu? Boa parte do jogo vai depender se o negócio é adequado para sofrer expansão pelo método de franquia. Esse, para mim, é um grande ponto. Tá, teu modelo de negócio está validado? Ele tem margem. Tu consegue replicar isso daqui que tu faz? Ele é 100% legal? Foi uma coisa que a gente falou no episódio, né? Cara, para nós, quando nós começamos a ser legal, era fundamental comprar com nota, vender com nota. Ah, mas o imposto é a regra do jogo. É a regra do jogo. Vai pagar teu imposto feliz, porque tu tem faturamento, tu tem condições de pagar teu imposto. Então, isso nos deu uma bagagem muito importante. Aí, quando a gente modelou para a franquia, cara, daí a gente começou a aprender, no andar do processo, a administrar o teu negócio junto com outros sócios. Porque o teu franqueado, em algum nível, ele é teu sócio. Tu imagina os guris de Bento aqui, inclusive quero deixar um abraço aqui para o André e para o Ed, são um dos melhores franqueados que nós temos, excelentes profissionais, tocam com maestria a região, eles têm uma das top 5 lojas do nosso mercado, eles desempenham super bem, então um abraço para eles que são aqui de Bento. Quando a gente começa a trabalhar com o franqueado, a gente começa a aprender outras dinâmicas, porque daí tem um terceiro, né? Ele sempre traz uma bagagem que é dele também e que de alguma forma ele quer transferir um pouquinho para o negócio. Então, a forma como a Tudo em Grãos foi crescendo no mercado de franquias foi até diferente um pouquinho de algumas redes. Né? Geralmente, o processo de franquia, a gente imagina uma rede que ela é muito igual, que ela tem o mesmo preço, o mesmo produto. E a Tudo em Grãos não, ela sempre foi crescendo num formato com um pouco mais de liberdade. Então, hoje, por exemplo, o meu preço não é tabelado por todo o Brasil, o meu preço é feito loja a loja, o mix de produto de cada loja é personalizado para aquela região, para aquela cidade, às vezes de acordo com a preferência do próprio franqueado, porque ele traz preferências pessoais que ele gostaria de ter na loja dele. Então a gente modelou um modelo de franquia que é mais flexível, né? Justamente para poder dar o quê? Performance para o meu franqueado, maximizar a performance dele. Né? E aí nós começamos esse processo de expansão, cara, e até antes da pandemia, a gente foi sempre muito comprado. Ou seja, a pessoa chegava na minha loja, se surpreendia com o modelo, que era uma novidade e era bonito, e levava para a sua cidade. Então, até antes de pandemia, o nosso processo foi muito assim. Passada a pandemia, cara, aí a gente entende que o jogo mudou um pouco. Até porque, na nossa história, nós temos 2 pandemias. Todo mundo viveu uma, a Tudo em Grãos viveu 2. Porque eu comecei essa história contando que eu e a Ana Carolina éramos namorados, nós casamos no final de 2013, ou seja, um casal empreendedor. Mas em 2018 a gente muda essa condição. A gente rompe o casamento.
e a gente passa a ser 2 sócios administrando uma mesma empresa. E quando a gente entendeu, a gente estava sofrendo aquele processo de ajuste da separação, chegou a pandemia, que de certa forma foi bom, porque nos afastou um pouquinho, mudou o foco naquele momento, e isso facilitou para que as coisas se acomodassem. Na volta da pandemia, a gente olha para como está o nosso negócio e diz assim, bom, sobrevivemos às 2 pandemias. Decidimos que dá para seguir junto. Mas, cara, o negócio deve esfriar. É inevitável, se perguntar isso para os meus franqueados, eles vão dizer, cara, de fato, né, a gente deu uma parada no tempo, foi isso que aconteceu. Então, no final passada a pandemia, cara, no ano de 22, a gente começa a se questionar sobre isso, eu trago essa provocação para a Ana Carolina, e a gente começa a fazer alguns movimentos. Em 2023, a gente acabou decidindo trazer um novo sócio para o negócio. Então, chegou um cara com expertise muito grande em franquias, que é o Eduardo da Crossone. Crossone é uma marca que teve uma expansão nacional, um case bem conhecido. E ele traz para nós, cara, uma visão que nós não temos. E isso é uma coisa que eu geralmente falo para o empresário, quando eu vou dar palestra, contar sobre o nosso assunto, cara. O empresário precisa ter humildade para reconhecer quando a capacidade dele esgota, cara. Porque as competências que eu tinha, elas me levaram até um ponto da Tudo em Grãos, mas dali para frente o jogo era outro, cara. E eu tive que ter humildade para dizer assim, cara, eu não sei jogar daqui para frente, a regra é diferente, o mercado era diferente. Então vamos trazer alguém que traga aquela expertise que eu não tenho. E aí trouxemos esse novo sócio. Visão, o outro ângulo. O cara fez o caminho que eu queria fazer, que eu fazia sentido trazer. Então a gente traz ele, com isso a gente reformula a marca, a gente melhora o nosso PDV, né, traz uma série de melhorias para a loja, e a gente lança um novo projeto de loja no mercado. E aí a gente se reposiciona para começar a ter uma atuação comercial muito mais intencional, porque até então eu era mais reativo. A pessoa me procurava, eu vendia a loja, me procurava, eu vendia a loja. Daqui para frente o jogo já não era mais esse. Eu tinha que começar a vender a minha franquia. Então a gente inicia esse processo no final de 23, né? Em 2024 a gente entra para o mercado com essa nova roupagem e a gente começa a jogar esse novo jogo. Nesse 2023 você tinha o que lá? 15 lojas? Não, cara, a gente já tinha mais de 20 lojas. A gente já estava com 22, talvez 23 lojas, agora não lembro exatamente. Né? E a gente volta para o mercado assim, com essa intenção. Mas olha só como é interessante, né? Apesar de todo esse movimento, o ano de 2024, cara, ele foi um ano extremamente decisivo para mim, Alex, como empreendedor. Por quê? Eu te contei no bastidor, cara, que mesmo eu e a Ana Carolina tendo superado a separação e decidido que nós continuávamos juntos, entre o ano de 22 e 23, eu acabei me envolvendo num outro negócio na FX. Eu acabei decidindo investir num outro negócio. Esse negócio tinha tudo para dar certo, mas ele deu errado. E quando ele dá errado, cara, parte da economia financeira que eu tinha, né, que foi fruto de quando a gente organizou o patrimônio, eu e a Ana Carolina, né, parte daquele recurso financeiro, cara, eu coloquei todo nesse negócio. Quando ele dá errado, que tu começa a recuar, se você é empresário, você sabe, entre você tomar a decisão de fechar uma empresa e você encerrar totalmente, fechar a torneira de gasto, cara, tem mais 6 meses pela frente enganando o negócio. Então, aquilo comeu toda a minha reserva financeira. Me colocou num outro patamar do jogo, entendeu? Então, eu tinha Tudo em Grãos como um negócio saudável, ok, e aí a cabeça do empreendedor, né, cara? Foi a terceira pandemia. A Ana Carolina, eu e a Ana Carolina, sempre tivemos um negócio muito separado. Então, assim, cara, Tudo em Grãos é isso aqui, ela paga um prolabore para ti, um prolabore para mim. É isso. A nossa vida pessoal é outra coisa. Então, nesse momento, quando eu sofro esse baque financeiro, cara, não importa. A Tudo em Grãos continua sendo um negócio organizado. Você tem o seu prolabore, os outros sócios têm os seus prolabores, e vida que segue, te reorganiza. Então, o ano de 2024 é um ano que eu entro otimista, porque eu penso, cara, repaginamos a marca, deixamos ela bonita e tal, trouxemos um sócio com uma grande expertise. Cara, a hora que a gente cair no mercado, nós vamos moer de venda de franquia. E não foi o que aconteceu. A gente passou boa parte do ano de 2024, a gente melhorou muito a performance da rede atual. Então, o nosso franqueado ficou feliz. Né? Porque tudo que a gente fez, tudo que a gente trouxe de novo, botou mais faturamento na loja dele. Mas a venda de novas franquias não aconteceu no tamanho que a gente queria. A gente tinha uma meta, a gente realizou 20% dessa meta. Então, quando eu chego no final de 2024, cara, minha cabeça está dando um nó praticamente. Porque eu estou, de um lado, tentando recuperar o CPF do Alex, que fez um investimento fora e não deu certo. O meu negócio que eu achei que ia crescer numa velocidade mais rápida não cresceu. E eu começo a me perguntar, cara, qual é o meu papel nesse jogo? O que eu não estou enxergando? O que é o óbvio aqui que eu não estou enxergando? E aí eu começo a ter uma visão, cara, que eu não tive ao longo de 10 anos de negócio. E é necessário ter essa parada, esse pensamento. Total.
Então, como o ano de 2024 eu já tinha me colocado numa condição de desenvolvimento, cara, foi o ano que eu mais li livro. Eu nunca fui de ler livro na vida. Então foi o ano que eu consumi mais livros, foi o ano que eu comecei a consumir podcast. Quando o Spotify liberou, inclusive estamos na fase agora, né, o Spotify está liberando a retrospectiva do ano, cara, parecia, sei lá, quantas horas do ano eu tinha ficado ouvindo podcast, muito podcast. Porque se você está ouvindo aqui, cara, você está pegando insights que talvez um livro não vai te dar, né, é uma oportunidade muito rica poder pegar ensinamento através de um podcast. Então, eu passei o ano inteiro me desenvolvendo, quando chega no final de 24, cara, minha ficha cai. E aí eu entendo, cara, que eu tive uma atitude passiva. Apesar de ter feito vários movimentos, a minha atitude ainda era uma atitude passiva dentro do negócio. E eu começo a entender que a estratégia do negócio tem que ser do dono do negócio. É tu que tem que ter a visão, cara. Tu tem que saber para onde tu quer levar essa marca. Tu tem que saber o que tu quer fazer com ela. E a partir da tua visão, aí sim, tu pode buscar um profissional de marketing, pode buscar um estrategista, pode buscar o que for, para, a partir da tua visão, tu alinhar ela, trazer as ferramentas e fazer acontecer. As estratégias têm que estar na cabeça do empresário. O empresário tem que ter clareza do que ele quer na sua empresa. E eu não tinha essa clareza. Então, no final de 2024, aquele conhecimento que eu acumulei, aconteceu. E também, no final de 2024, é uma coisa que é importante que eu preciso referenciar, cara, que está aqui nessa obra também, eu me aproximo de uma mentora importante, cara. De novo, uma mulher impactando a minha vida, Fernanda Toqueto. Então, a Fernanda Toqueto foi uma mentora importantíssima, porque ela me pegou numa fase onde eu estava com muita coisa dentro de mim, eu não sabia direito como usar. Ela vem, numa reunião de 1 hora, ela mata a charada e diz assim: Alex, no teu papel, dentro da Tudo em Grãos, eu vejo isso. E ela foi muito assertiva. E a partir dali eu começo a alinhar minha trajetória. E decido fazer 2025 o ano da virada. E de fato foi. 2025 foi um ano de grande transformação no que o Alex é como profissional. Muito bom. Desculpa que eu embalo a falar e vou. Não, mas tem que Isso que eu falei que eu sou tímido, né? Mas depois que eu quebro a barreira inicial, o negócio vai. Muito bom. Então, as habilidades, né? Fala para nós aí, de novo, das habilidades que você aprendeu e que você aplicou ali no teu negócio. O pessoal entender ali por que é importante prestar atenção naquilo que eu estou fazendo. Que eu acho muito viável isso, né? Tipo, o que você aprendeu quando você era pedreiro lá? Cara, eu acho que toda experiência ela vai deixar algum ensinamento. Então, tem coisas que são mais sutis, né, que tu vai aprendendo ao longo do caminho, e tem coisas que são mais práticas. Eu acho que esses trabalhos mais braçais, assim, ele te ensina a dar valor a algumas coisas. Porque um trabalho, por exemplo, de auxiliar de pedreiro, mesmo hoje em dia, com toda a tecnologia, ele é um trabalho exaustivo, cansativo. Então, tu começa a aprender que a partir do momento que tu sai para uma atividade que ela é cansativa, mas ela é diferente, ela é um escritório, cara, é um cansativo totalmente diferente. Então, às vezes, quando tu pensa em se queixar assim, aqui rotina hoje, vários e-mails, várias reuniões, aí tu pensa assim, cara, lembra da época que tu era pedreiro, que tu descarregava caminhão com um saco de cimento, que tu descarregava caminhão na pá de areia, que tu ficava puxando corda com um baldinho para mandar para cima? Lembra daquilo? Aquilo é cansar, isso aqui é outro jogo. Então, isso é uma das coisas, né? E, cara, as habilidades foram tantas, assim, porque eu trabalhei na época com um amigo, como auxiliar de informática. Então, cara, quando eu precisava fazer as coisas de informática, eu já sabia, entendeu? Então, aquela habilidade estava ali, eu já tinha um conhecimento básico para fazer aquilo. A contabilidade já me deu experiência naquilo. A Express Restaurantes, cara, nossa, me deu habilidades em tantas áreas, assim, da parte administrativa, da parte comercial, da parte tributária, de ouvir, cara. Porque eu sempre fui um cara interessado. Então, se estava acontecendo uma reunião com o jurídico da empresa, cara, eu estava lá, eu estava entendendo qual era o jogo jurídico do negócio. Eu sempre fui curioso por aprender. E aqueles pequenos aprendizados que parecem uma coisa tola, naquele momento começa a virar um ativo. Porque tu começa a entender. Cara, eu tenho noção do que é contratada, contratante, o que é uma sessão, o que é uma jurisprudência. Eu começo a entender coisas que, às vezes, a pessoa que está andando distraída pela vida, ela não sabe. E aí, o que ela precisa fazer? Vai ter que contratar alguém para poder fazer. Então, são várias pequenas habilidades, cara, que ali na frente vai fazendo sentido. Então, tu está fazendo essa provocação, né, da pessoa olhar para a sua vida. Cara, se você está fazendo coisas que hoje não fazem nenhum sentido com aquilo que tu quer para a tua vida, né, ou com o teu momento atual, entenda, em algum momento isso pode ser um grande ativo na tua carreira, né, na tua trajetória, seja dentro da família, porque muitas das coisas que eu aprendi me servem muito dentro da família, né,
Então, cara, hoje eu sou um homem que em casa, se precisar mexer na parte elétrica, eu mexo, se precisar mexer na hidráulica, eu mexo. Né? A minha avó ela trabalhava como faxineira, né? E eu ia junto, ela me levava junto para limpar as casas. Então eu sou um homem que limpa uma casa, modéstia à parte, muito bem, né? Então, e faço isso com uma facilidade muito grande. Então, são todos ativos que, às vezes, ou na vida pessoal ou na vida profissional, vai te dar uma habilidade diferente do que o outro para poder competir ali, sabe? Então, são vários pontos aí, cara. Eu fiz essa provocação para ele, é a terceira vez que eu peço isso para ele. Ele respondeu as 3 vezes de uma maneira diferente. Entendeu? Isso é muito importante. Agora eu quero pedir para ti, o que você acha que para se funcionar uma empresa, entendeu? Para que uma empresa dê certo, um CNPJ é necessário? Cara, hoje em dia, tá? No jogo o básico, né? No jogo que nós estamos jogando hoje, eu entendo que a primeira coisa é modelo de negócio. Entendeu? Modelo de negócio. Porque mesmo numa loja de produtos naturais, existem diferentes formas de tu modelar esse negócio. E por que eu falo de modelo de negócio? Porque modelo de negócio ele inclui a parte estrutural do negócio, ou seja, como é que tu compra, como é que tu vende teu produto, quais são as possibilidades de fonte de receita que tu tem para fazer ali dentro, porque às vezes a gente olha só para assim, bom, eu vou vender suco. Legal, vou vender suco. Mas, cara, o que tem envolvido na cadeia do suco? Eu vou comprar a garrafa ou vou fabricar a garrafa? Eu vou produzir o rótulo ou vou recomprar o rótulo? Eu vou entregar, o cara buscar... Tem N fatores que quando tu começa a olhar para o modelo de negócio, tu tem que entender se ele é o mais adequado para que tu possa ter a outra coisa que é importante, que é chamada margem. Hoje em dia, se tu tiver um modelo de negócio que ele for perfeito, mas a margem for muito apertada, provavelmente ele não prospera durante muito tempo. Então, o modelo de negócio é isso. Olhar como é que o meu negócio está estruturado, qual é o planejamento tributário desse negócio, porque para jogar o jogo do Brasil não dá para fazer de qualquer jeito. Então você precisa de um excelente contador, você precisa talvez de alguém da área jurídica para, junto com o teu contador, montar uma estrutura tributária que tu possa trabalhar 100% integral de acordo com a lei, mas tirando o máximo proveito de tudo que a lei nos dá de possibilidades. Porque existe possibilidade para tu tributar de forma mais inteligente tudo aquilo que tu faz no negócio. E ficar dentro da lei. E ficar dentro da lei. Então, o modelo de negócio para mim é base. Tá? Modelo de negócio, margem de produto, como que tu tem margem. E hoje se fala muito, e eu entendo que isso também é importante, tu olhar para produtos agregados do teu negócio. Tu não pode entrar num negócio só pensando em vender um suco. Tu tem que entrar no negócio pensando, cara, quais são os outros produtos correlacionados? Como é que eu formo uma esteira de produto para que meu cliente... Porque a parte mais difícil do negócio, cara, é tu conquistar o cliente. Se tu já conquistou o cliente, não seria lógico que ele te comprasse mais para que tu fizesse menos esforço para conquistar um novo? Então, cara, se você já fez o mais difícil, o cliente já entrou na loja, como é que eu tiro o máximo desse cliente sem explorar ele? Ou seja, ele entrou na Tudo em Grãos para comprar produtos. Cara, no mix da loja tem que ser um mix que faça a cestinha dele ser bem cheia. Não porque eu sou um ótimo vendedor, mas porque o mix da loja conversa com aquilo que ele vem buscar no meu negócio. O que mais que eu posso vender para esse cara? Eu posso vender um cartão presente? Eu posso vender assinatura para um clube de receita? Eu posso oferecer para ele um clube de fidelidade? Eu posso oferecer para ele um combo com uma nutricionista onde ele tem uma consulta e onde eu tenho uma receita recorrente junto, pela minha indicação, que eu estou encaminhando ele? Eu posso vender roupa para ele? Posso. Cara, tem tantas possibilidades hoje para tu poder pegar o teu negócio, montar uma esteira de produtos, onde o teu cliente fica consumindo de forma inteligente, coerente, e isso te maximiza o teu negócio, entendeu? Então, para mim é isso. Olha para o modelo de negócio, olha para a fonte de receita e olha para os viés de tributação do teu negócio. Por que é interessante que eu compre uma franquia e não faça o meu negócio? Cara, olha só. Eu vou te pedir quanto que custa um erro na gestão de um negócio. Hoje o que um franqueado paga para nós, na nossa rede atual, é 4% de royalties. Então, sobre o faturamento bruto dele, ele me paga 4% de royalties. Então, vamos imaginar que o franqueado fatura 100 mil por mês e ele me paga 4 mil reais por mês para usar a minha metodologia, a minha inteligência, o meu suporte e o meu posicionamento de marca. Negócio pronto, fornecedor. Se você errar em uma decisão do seu negócio durante o mês, esses 4 mil reais vão embora mais rápido do que tu imagina. Se tu errar na contratação de uma pessoa, vai custar muito mais que 4 mil reais. Se você errar na compra de um produto que não vai rodar na loja, ou que você pagou mais caro porque a tua negociação é isolada, já custou mais caro do que
os 4% ou os R$4.000. Então, cara, é muito barato, se for ver. Tu comprar a inteligência toda do negócio, tu não cometer erros por 4%, por 5%, por 8% que seja, cara. Se o modelo financeiro do negócio comporta aquilo, ou seja, entrega margem para ti que não é franqueado, entrega margem para mim, só franqueadora, cara, é muito inteligente. Porque a gente atalha... Cara, eu tenho 11 anos de mercado. O meu franqueado que entra hoje, ele entra com 11 anos de experiência. Ele leva toda a bagagem, cara. Entendeu? E é uma bagagem que ele não vai ler num livro. Ele vai ouvir da minha boca. Ele vai aprender comigo na prática. Entendeu? Então, a grande vantagem hoje, num cenário onde está cada vez mais competitivo operar no mercado, tu ter uma franquia significa que tu já atalhou uma série de etapas. Então, às vezes, aquela vaidade que o empresário tem, de assim, mas eu vou ficar pagando royalties para essa empresa, cara, um erro que você cometa no processo vai custar muito mais caro do que royalties, entendeu? Então assim, mas Alex, eu quero fazer o que tu fez, eu quero me jogar no mercado, eu quero inovar, eu quero criar, acho super válido também. O que eu não acho válido é o cara desqualificar pagar royalties, por exemplo, uma franqueadora, achando que não faz sentido. Não, faz total sentido. Se você quer empreender e quer se aventurar, boa sorte, se capacite, faça. Tem mercado. Todo dia tem uma empresa nova surgindo boa no mercado. Agora, se você não tem tanto esse perfil, se você quer diminuir os riscos, cara, o modelo de franquia é um excelente caminho. Seja Tudo em Grão, seja qualquer outra. Você falou aí que teve a grande virada, né, ou talvez o maior esclarecimento aí em 2025, né? Para te dizer, não, agora esse vai ser... essa vai ser a virada de chave do meu negócio. Por quê? Qual que foi a virada ali? Qual que foi o clique que deu na tua cabeça? Cara, quando eu olho para trás, eu comentei isso com a minha esposa essa semana, a gente estava conversando na cama, assim, e eu estava falando para ela, eu disse, amor, se eu olhar para trás e pensar como que Deus entrou na minha vida, eu me lembro exatamente dos momentos que foram importantes. Então, a primeira semente que Deus colocou no meu coração foi o dia que eu estava ouvindo um podcast do Caio Carneiro, e eu acho que ele está com o André Fernandes, que é um grande pastor também. E ele está dizendo assim que quando Jesus Cristo é apresentado da forma correta, ele se torna irresistível. Aquilo ficou no meu coração. E um dia eu estou vendo stories de uma amiga minha e tinha um compartilhamento de um episódio do André Fernandes, falando, uma pregação dele, um recorte de uma pregação, e o nome daquela pregação, se não me engano, é Guarde Seu Coração. Não, é Você Precisa Cuidar Disso. Se você está me ouvindo, escuta esse episódio. André Fernandes, pesquisa no Spotify, André Fernandes, o episódio Você Precisa Cuidar Disso. Eu estou voltando de Porto Alegre e eu escuto a pregação dele. É a primeira vez que eu escuto uma pregação de um pastor mais atual, assim, né? Porque tem aqueles pastores da antiga geração, que era uma pregação muito mais fervorosa e gritada, né? Uma coisa mais diferente. E tem os pastores dessa geração, né? Inclusive tem um no nosso bastidor aqui que eu adorei conhecer. Então, é a primeira vez que eu escuto uma pregação de um pastor dessa época, assim. E, cara, o André Fernandes, ele tem uma habilidade na palavra, que eu voltei de Caxias, de Porto Alegre para Caxias ouvindo aquele episódio, e aquilo tocou o meu coração também. E a partir dali eu começo a despertar um interesse em olhar para a minha religiosidade, né? E, cara, ali inicia um processo. E em 2025, a minha esposa também estava no momento de se aproximar de Deus. E aí a gente encontra uma igreja em Caxias, que é a Igreja Videira, minha igreja do coração. E eu encontro um obreiro, que é o Gustavo, né, que foi um cara decisivo na minha história assim, também. E ele começa a me falar de Deus. E eu começo a questionar ele. Eu sou um cara que veio de uma base científica, eu sou um cara que era batizado no budismo, né, tinha uma afinidade muito grande pelo budismo. E eu começo a questionar ele. Toda vez que a gente se encontra, ele me fala um pouquinho de Deus e eu questiono ele um pouquinho ao contrário. Só que cada vez que eu questionava ele, isso voltava para mim de alguma forma. Até que um dia, cara, acontece a virada, né? O Espírito Santo chega, a gente chama de batismo pelo Espírito Santo, né? Que é quando o Espírito Santo, de fato, faz conexão de novo contigo, né? Porque enquanto a gente não encontra Jesus, a gente é basicamente a carne aqui, a gente não tem conexão pelo Espírito Santo. Quando a gente encontra Deus, a gente estabelece essa conexão via Espírito Santo e a gente passa a ter acesso, né, a um relacionamento com Deus. E, cara, quando aquilo aconteceu, cara, eu te falei no Bastidores, tudo aquilo que eu tinha estudado, assim, que parecia, é como se eu entrasse aqui nessa sala, com cada ensinamento que eu tive, e começasse a jogar por cima das mesas, assim, deixar solto.
Ou seja, estudei muita coisa, está tudo muito solto. Cara, quando Deus chega, ele monta uma biblioteca para mim. Ele monta uma biblioteca visual, assim, parece que ele organizou tudo na minha cabeça. E aquilo me dá uma paz e uma tranquilidade que eu começo a me tornar mais assertivo e mais inteligente. Porque, de certa forma, ele começa a falar comigo, então, através da intuição, através de uma pessoa, através de acontecimentos. Cara, e ele começa a organizar praticamente tudo. Então, eu tive uma visão no final de 2024 que eu entendo que já é fruto dele. Porque lá atrás, em 2024, eu decidi. 2025 eu quero fazer o ano da virada. E tanto o episódio que eu ouvi do Caio Carneiro quanto do André Fernandes acontecem no ano de 2024. Isso só frutifica em 2025. Mas quando eu tomo aquela decisão, talvez já foi ele que me intuiu a lição. Cara, tem um caminho para ti com essa marca que é por aqui. Existe um movimento para tu fazer do segmento saudável, que tu pode fazer. E eu enxergo isso no final de 2024, me preparo para 2025, na metade de 2025 ele chega e diz assim, bom, agora eu vou entrar nesse negócio. Né? E a partir do momento que ele entra, cara, tudo começa a mudar. Porque daí, primeiro que ele me traz uma paz no coração, uma tranquilidade, que essa turbulência de desenvolvimento às vezes gera na gente, né? Muita ansiedade, muito não conformismo, questionamento. Então ele vem e traz uma paz, cara. Ele começa a me dizer assim, Alex, tu é filho amado. Muito do que tu quer fazer eu já fiz por ti na cruz. O que compete a ti agora é outra coisa. Me deixa te guiar. Confia, descansa e me deixa te guiar. E, cara, tem sido um processo sobrenatural, é a palavra. O que ele tem feito é sobrenatural, porque daí ele começa a dar clareza, assertividade, ele começa a aproximar e também afastar as pessoas que não faz sentido para a tua jornada. E ele começa a me dar direcionamento muito mais assertivo. Então, cara, o momento que eu vivo hoje é um momento onde eu me sinto muito mais seguro, muito mais confiante, não em mim, Alex, mas nele, no que ele tem me mostrado e me feito, cara. Então isso para mim foi ponto fundamental, assim, ponto fundamental. Toda a força do braço que eu tinha se transformou em nada agora, a partir do momento que eu começo a descansar nele e andar pela graça dele, cara. Muito bom, cara. Que legal isso. Eu acho que nós falamos aí o segredo, né? Existe um segredo que tu leva para o sucesso? Cara, primeiro nós temos que definir o que é sucesso para cada um. Certo. Meu sucesso tem nome e sobrenome. Chama Lara e chama Silvana. É minha esposa e minha filha. Ter sucesso é chegar em casa e receber um abraço delas, é saber que eu sou motivo de orgulho para elas, é saber que elas confiam no pai e no marido delas, é ter um lar feliz, diferente daquele que eu cresci ao longo da minha infância. Entendeu? Sucesso para mim é isso. Dá para ter isso com dinheiro e sem dinheiro. Eu já vi os dois cenários. Pode parecer que na minha história, né, só porque eu virei empreendedor, eu sempre fui um cara rico. Não, eu quase quebrei junto com o negócio que eu montei errado. Então, eu sei o que é ter uma família na riqueza e na pobreza financeira. E ainda assim ter sucesso. Então, primeiro é definir o que é sucesso. Para mim, sucesso é isso. Eu trabalho hoje e realizo projetos para poder comprar, de alguma forma, mais tempo com a minha família. Eu quero ter mais um filho, se Deus me abençoar. E eu quero poder ter tempo de qualidade com a minha esposa e com meus filhos. E continuar trabalhando. Né? E comentei também agora que eu entendo que talvez Deus tenha para mim até um ministério para eu poder, assim como Pedro, pescar homens, né? Só trazer mais homens. Então, para mim, sucesso é isso. Então, acho que o segredo do sucesso, cara, ele está muito alinhado com o que cada um está buscando para si. Tem pessoas que têm um olhar muito mais financeiro, de conquista de bens materiais. Eu não acho que eles estejam errados, mas eu acho que se eles fizerem isso sem um valor fundamental, que é a espiritualidade, em algum momento eles podem perder o que é mais importante. Eles vão conquistar o sucesso, que é talvez o ganho financeiro, que é bens materiais, mas talvez eles vão perder uma outra coisa que, cara, o dinheiro não compra. Que é paz de espírito, que é qualidade de uma família, que é envelhecer sabendo que tu vai ter filhos perto de ti. A gente quer isso, não quer? Eu quero poder envelhecer ao lado dos meus filhos, dos meus netos, entendeu? Eu quero poder contribuir para a vida deles, eu quero estar sempre do lado deles. E isso é sucesso para mim. Sucesso é o dia que eu não estiver mais aqui, minha filha poder subir num palco, ela ser uma pessoa realizada, segura, madura, e ela subir num palco, ela falar da história dela e dizer assim, eu devo parte disso ao meu pai. Ou que saudade do meu pai. Isso para mim é sucesso. Um grande legado. Né? Então, eu acho que depende do que a pessoa está buscando. Depende do que a pessoa está buscando. Mas, cara, o básico sempre funciona. Dedicação, respeito às pessoas, ética. Isso sempre funciona para qualquer negócio. Então você não pode fazer uma coisa passando por cima dos outros. Você não pode fazer uma coisa de forma ilegal achando que isso vai te dar frutos durante muito tempo.
Isso dá frutos durante um tempo, depois cai, entendeu? E você tem que saber que você constrói as coisas com as pessoas. Então aprenda a respeitar pessoas, aprenda a multiplicar junto com as pessoas, porque se eu cresço, eu quero que minha equipe cresça, eu quero poder pagar um salário melhor, eu quero poder ter um funcionário feliz trabalhando comigo. Então cresce, mas arrasta a gente contigo. Não queira crescer sozinho e deixar todo mundo para trás. Multiplica aquilo que tu vai frutificar na tua vida, multiplica. Leva para os outros também de alguma forma, entendeu? Então eu acho que esse básico, ele funciona para todo mundo, cara. Se as pessoas olharem para isso, todo mundo. Agora, uma coisa que é infalível é se você trouxer Deus de sócio. Se você botar Deus como sócio e se você submeter todos os seus questionamentos para Ele, você vai ter o melhor mentor, o melhor sócio, o melhor parceiro de negócio da sua vida. E o mais incrível de tudo é que Ele quer que você prospere. Ele é dono do ouro e da prata. Né? Ele diz para ele na palavra dele, isso é claro na Bíblia. A Bíblia fala muito claro sobre prosperidade em diferentes níveis. Ele quer que a gente prospere. Ele quer que a gente tenha uma vida abundante nessa terra. Né? E para fazer isso, basta a gente ter humildade de coração, né? E submeter tudo a Ele. O resto Ele vai nos dar. Caramba, que profundo, hein, cara? Meu Deus do céu. Quem não assistiu o primeiro episódio, assista. E agora você vai entender mais um negócio aqui. Quem é o Alex pai? Cara, eu sou o melhor. Como é o Alex pai? Eu sou o melhor pai que a minha família já viu. Né? É claro que eu não consigo voltar no meu tataravô para saber como é que foi, mas todas as histórias que eu sei é que a minha família ela tem uma história de ter pais não presentes, pais violentos, pais com problemas com bebida. Eu sou o primeiro pai, tenho orgulho de dizer isso, eu sou o primeiro pai decente da minha família. Eu sou um excelente pai, né, modéstia à parte. Né, eu não sou perfeito, mas eu sou um excelente pai. E eu intencionalmente procuro ser isso. Né? Eu tenho uma filha mulher, que foi sempre meu sonho ter uma filha mulher. Então eu tenho uma menina na Lara de 4 anos. Te amo, filha. E eu me considero um excelente pai, cara. Né? Eu acho que eu consigo dar carinho, consigo dar educação, né? Consigo dar provisão mesmo em meio às dificuldades. A minha filha é independente, cara, de qualquer coisa que a gente passou. Isso é um ativo que eu divido com a minha esposa Silvana. Cara, ela nunca escutou uma discussão dentro de casa. Ela nunca escutou um grito. Eu nunca precisei bater nela para educar ela. Então, ela vive num ambiente, cara, que é um ambiente extremamente saudável. Um ambiente que ele é feito para impulsionar ela, para transformar ela em um grande ser humano. Eu acho que esse é o papel do pai, né? O papel do pai é a gente poder fazer dos nossos filhos grandes pessoas ali na frente. Né? Então, eu tenho muito orgulho, cara, do pai que eu sou para ela, assim, e eu me desafio a ser cada vez melhor. Né? E agora, né, com tudo que eu tenho aprendido através da Bíblia, principalmente, a Bíblia também é um excelente instrumento para te mostrar como ser um bom pai. Né? Que legal. Eu fiz até uma gauchada, agora eu dei um saco lá, né? Que é pra. Merece mais uma carne esse negócio aqui, né? Eu topo, merece mais uma carne. É isso aí, muito bom. Cara, o Alex falou nos negócios, e dentre todos eles, sempre tem as características dos grandes empreendedores. Primeiro, a gente viu toda essa parte da família, agora quem que é o pai Alex, né? Honrar a mulher, né? Honrar a mulher, a avó, que deu aquele encaminhamento para a vida dele, né? Depois ele falou de várias mulheres aí, que fez o trajeto dela, né? Aí o trabalho, 11 anos, começou a trabalhar com 11 anos, graças, entendeu, à família lá que adotou ele e disse, não, vamos lá, que tu quer, funciona dessa maneira e vamos trabalhar. E aí ele levou todas essas lições de vida para o futuro dele, né? E agora, então, ele fala de Deus, né? Que eu acho que, independente da religião, né? Independente da religião que você tenha, ou do seu Deus, mas você tem que acreditar, você tem que falar, você tem que honrar, você tem que agradecer e pedir também, né? Porque a gente, é necessário, né? Nós temos que ter uma chama em nosso coração. Né? E vamos lá para a finaleira agora, né? Eu acho que essa pergunta aqui já está respondida, né? Por que você acorda de manhã cedo, né? Isso aí já está respondido, né? Pela esposa, pela filha, entendeu? Que tanto faz acontecer, né? A outra, o livro que você indica, entendeu? Que você se inspira
ou que você quer indicar para os nossos seguidores aí, se você tem, além desse, um outro livro que você queira mencionar ali? Bem, eu só vou fazer uma ressalva, né? Acho que o motivo de acordar todos os dias, cara, primeiro é porque Deus deu a possibilidade, né? Glória a Deus a Ele, que Ele permite que a gente viva mais um dia, porque por mais que a gente tenha como base passado e futuro, a gente só tem hoje, não é verdade? Que poder que eu tenho no passado? É um lugar para visitar e voltar. Né? Que poder que eu tenho sobre o futuro? Também é um lugar para eu visitar, imaginar e voltar. Mas a gente só tem o presente, só tem hoje, só tem agora. Então quando eu deito, eu desligo uma máquina de certa forma, né? E glória a Deus quando eu acordo amanhã e digo assim, cara, eu tenho mais um dia. Eu tenho mais um dia para poder fazer meu negócio prosperar, para poder ser um bom pai, para poder pedir perdão, para poder fazer da minha vida aquilo que eu quero. Né? Isso só acontece no hoje, não acontece nem no amanhã nem no depois. Então primeiro a ele e depois, é claro, a família, né? Que tu bem falou. Mas vamos lá. Sobre leitura, cara, nesse processo todo que eu fiz, tem um livro que me chamou muita atenção, que ele chama Cabeça de Campeão. Então, ele é um livro que tem o prefácio do Joel J, é uma indicação que eu peguei dele, inclusive, Cabeça de Campeão. E ele é um livro que ele fala de uma coisa muito interessante. Primeiro que ele traz um mapa mental, ele traz uma ilustração, como se fosse um mapa mental, mostrando uma jornada aonde passam os nossos sonhos e desejos, os nossos projetos. Então ele tem, não vou lembrar dos nomes agora, mas ele tem o campo do plano, ele tem várias regiões que ilustra os caminhos que a gente acaba passando quando a gente idealiza um negócio, entendeu? E ele fala de uma coisa muito interessante, que é talento para usar o seu talento. Isso é uma coisa que às vezes não dá tanta importância. Talento para usar o seu talento. Porque às vezes você é um ótimo comunicador, mas como é que você está potencializando o teu talento, ser ótimo comunicador? Não estou. Bom, então você está desperdiçando um talento. Às vezes você é excelente em uma atividade e não é ela que você potencializa. Você gasta tempo querendo melhorar aquilo que você é ruim e não potencializa aquilo que você é bom. Então, uma das coisas do livro que me chamou muita atenção, a primeira metade dele é fantástica nesse sentido, é talento sobre usar o talento. E ele fala das etapas assim iniciais, onde a gente vai passando para montar um negócio, um projeto. Assim. Então, é um livro que eu super indico. E um outro livro, que se esse papo aqui de espiritualidade faz sentido para você, eu acho que é um livro riquíssimo também para você olhar, é Uma Vida com Propósito. É um livro bem comum, assim. Ele vai te levar numa jornada, durante 21 dias, se não me engano, aonde tu vai ler um capítulo por dia, e cada capítulo vai te trazer uma reflexão. E essa reflexão vai te alinhar para propósito de vida e, por consequência, propósito espiritual, se você estiver aberto para isso. Então, acho que é um excelente livro também. Né? Se você está nesse momento de olhar para isso, se você não está, você pode começar, porque pode ser uma excelente provocação. Então, são dois livros que eu posso deixar aqui. Né? Cabeça de Campeão e Uma Vida com Propósito. Acho que são duas boas leituras aí para o empresário, para o profissional autônomo, né? Ou até para a pessoa leiga, né? Que às vezes está na fase, está empreendendo no seu CPF, vamos chamar assim, né? O cara que é CLT hoje, ele empreende no CPF dele, né? Você concorda comigo? Sim. Porque ele está preparando o CPF, que pode ser o CNPJ ali na frente. Né? Então, você não pode olhar para o seu emprego achando que você é empregado de alguém, não. Você é um empreendedor do seu CPF. Use o lugar que você está para potencializar. Você não é bom. Exatamente. Porque o mercado hoje ele não aceita meia boca. Não. Ou tu é bom ou tu não é bom. E depois dessa nossa conversa aí, né? Então, uma mensagem que você quer deixar diretamente para o nosso seguidor aí, lembrando que o nosso propósito é incentivar o jovem a acreditar nos seus sonhos, porque é possível. Eu acho que tem várias mensagens aqui que a gente deixou, mas eu acho que alinhado a esse propósito que tu está trazendo, cara, eu acho que hoje em dia a gente nunca viveu uma época tão propícia para que você possa realizar seu sonho. Porque se você lembrar da nossa época, nós não tinha internet, isso aconteceu na nossa juventude para frente, né? Eu tenho 44 anos, então se você voltar no tempo, quando começou a internet, era uma internet de escada, era uma coisa totalmente diferente do que a gente tem hoje. Então você tem a possibilidade hoje de acessar conteúdos e metodologias do mundo inteiro através da internet. Então se você tem um sonho de ser cantor, cara, você tem a possibilidade de acessar aula de canto, qualquer coisa pelo YouTube, você tem acesso a tudo. Se você sonha em ser empresário, o seu segmento já está na internet, você pode pesquisar, você pode ler, você pode consumir podcast. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Cara, se tem um sonho no seu coração, se Deus te deu uma visão, um sonho no seu coração, corra atrás dele, cara. Paga o preço e faça acontecer.
Né? Alex, é fácil? Não, não é fácil. Não é fácil. Se acontecer fácil, estranho. Mas geralmente não é fácil. Mas o jovem empreendedor, cara, você tem hoje uma possibilidade infinita de opções. Você tem um leque grande de opções. E às vezes, esse leque grande de opções também é uma dificuldade. Porque você fica sonhando com várias coisas e você não foca numa só. Então entenda aquilo que é seu propósito, entenda o que é sua zona de talento, onde você desempenha de forma mais fácil, sem tanto esforço. Tente alinhar isso a um negócio que te dê dinheiro, que te dê dignidade. Não estamos falando aqui de ficar rico. Nós estamos falando de ter uma vida abundante, próspera, onde você possa morar numa casa adequada, ter provisão para sua família, ter um carro adequado, poder fazer a sua viagem, viver com prazer, ter o seu sucesso. Né? Qual é o seu sucesso? Se você tem um sonho que possa ser alinhado a isso, busque o seu sonho. Corra atrás, dá para fazer. A gente nunca viveu um momento tão oportuno quanto o nosso, para que as pessoas possam se desenvolver, buscar conhecimento e montar os seus negócios. Então tem que aproveitar isso, cara. Muito bom. Encerrando esse episódio aqui, eu quero lembrar, então, da família Batalhão, ali da autotradição concessionária Volkswagen, que o pai teve uma sucessão, né, pai e filho ali, né, e o pai falou assim, ó, eu sou o último na contratação. Meu filho recepciona ele, conversa com ele, e a única coisa que meu filho tem que falar para mim é o seguinte, ele é bom ou ele não é bom? Se ele é bom, passa para mim. E aí quando ele senta na frente da minha mesa, a única coisa que eu quero saber dele é assim, ó, tu tem vontade de trabalhar? Tu quer trabalhar? Então seja bem-vindo. Porque aqui nós vamos te ensinar tudo aquilo que tu precisa saber. Então acho que esse é um dos primeiros passos, né? É a mensagem que eu quero deixar aqui na final de tudo isso, né? Porque, como ele falou, invista no seu CPF, é exatamente isso. É você hoje não se dedicar mais ou menos. Olha que maravilha, que maravilha. É fazer acontecer, né? É se doar 100%, porque alguém está te observando, né, cara? Sempre. Alguém está te observando sempre. E nessa hora aí que o cara vai acontecer. Aí nós tivemos outros episódios aqui que, por exemplo, o seu Domingos, ele estava varrendo e na hora que ele varia o pavilhão, ele sempre era o que varia mais rápido, entendeu? Mas ele não varia mais rápido, ele varia bem e rápido. E aí o cara olhou para ele e disse, olha, esse cara aí eu vou dar uma oportunidade para ele. Eu vou dar uma oportunidade porque ele é bom, ele merece. Ele se destaca em relação aos outros. Então, essa é a oportunidade de você mostrar aquilo que você é capaz, demonstrar aquilo que você é capaz. E vamos fazer agora aqui, para descontrair um pouquinho, né? Qual que é o teu time do coração? Como é que foi o final de semana aí? Sofreu ou tu deu uma secadinha? Aí que tá, eu vou te decepcionar. Jogou? Eu não me apego ao futebol, meu esporte é crossfit. Pô, legal. Por isso que deu esse coração aí, né? Meu esporte é cross, cara, eu quase não acompanho. Mas assim, meu time do coração é o Grêmio, mas eu pouco acompanho a jornada, sim. Entendeu? Não tenho muito apego. Não vou poder contribuir nesse sentido. Então o Vini fica, não, mas já contribuiu, né? O Vini fica faceiro também, nós ficamos faceiros, né? E vamos então lembrar agora de novo, né? Para encerrar esse episódio aqui, tão rico, né? Dos nossos patrocinadores premium, né? Que são então Auto Estilo Veículo, do Evandro, ali no bairro Maria Goretti, então, veículos seminovos e de procedência, então, Auto Estilo Veículos. Conex Marketing Digital, empresas que faz para a gente lá site, páginas, e-commerce, então precisando, só entrar em contato aí com o Bodega de Negócio e a gente indica ali Conex Marketing Digital. Foco Contabilidade, da nossa âncora amiga, a Eli, também fantástica, ela que no dia que eu convidei ela para participar do Bodega de Negócios, ela falou para mim, fala mais aí um pouco do teu negócio, ela disse, Bagatinho, eu quero revolucionar a contabilidade no Brasil. Olha só, caramba, né? A Eli, então, professora também, hoje, fantástica, e uma ótima profissional. Paiol dos Guri, esse espaço aqui que nós locamos, esse espaço aqui que é cedido pelo amigo Mazoquim, né? Então, onde nós locamos esse espaço para festas, eventos, reuniões,
e jantares de negócio. Então aqui procure lá nas redes sociais, Paiol dos Guri. Tuane, Instituto Tuane que é âncora do Bodega de Negócio. Estamos com saudades, Tuane, volte logo. Tuane que é treinadora, então, fantástica Tuane, faz consultorias em empresas. E Karine Calegari, nossa amiga Karine também, âncora do Bodega de Negócio também, psicóloga e treinadora, palestrante. Inspiração Simples, joias, réplicas, para as mulheres aí que gostam de joias, né? Sempre manter uns looks diferentes, composições diferentes, então, Inspiração Simples. Dom Ferreto, nosso amigo das facas lá, né? Maurício, Dom Ferreto, né? O cara é gigante, né? O cara é sueco. Sabia que é sueco? Sério? É sueco. Caraca, bicho. Tem uma pinta, né? Tem pinta. Eu no ano dele outro dia parecia um anãozinho. Imagina eu. Prima Odontologia, Clay, nossa amiga, nossa primeira patrocinadora e âncora do projeto Bodega de Negócio também. Grande abraço. E Castelli Noivas, festas, debutantes, casamentos, então, e Castelli Noivas. A iGrow, a startup do nosso amigo Antônio, e Cardoso Esporte, nossos amigos aí que fazem as nossas bandeiras, os nossos banners ali para o Bodega de Negócio. Então, muito obrigado, nossos patrocinadores. E aqui nós vamos ter que fazer um negócio diferente aqui, porque isso aqui complica a minha vida, tudo certo, né, cara? Então, muito obrigado aos nossos patrocinadores. E mais uma vez, eu digo que sempre e para onde nós vamos, nós levamos a marca de vocês junto com a gente. Então, rodadas de negócios, eventos de network, o Bodega de Negócio vai e a nossa marca sempre vai. Alex, de antemão eu quero te agradecer. Eu acredito que foi um episódio riquíssimo. Tenho certeza que muitas pessoas vão se identificar com esse episódio. E desde já eu quero pedir autorização para os próximos episódios. Sempre que eu lembrar de uma mensagem que tu deixou aí com nós, de uma frase que tu deixou, que tu marcou ali, aí eu poder mencionar o teu nome, poder mencionar a tua marca aí. E desejo, sim, que você seja o quanto antes lá, esteja entre os 5 melhores ali, os top 5 do Brasil, e vai acontecer. E eu não falei, mas eu vou falar agora, a primeira vez que eu entrei numa loja dessa Tudo em Grãos aí, cara. Eu entrei na loja, olhei para aquilo lá e pensei assim, digo, puta que pariu, os caras fazem dinheiro até com semente de abóbora e com negócio assim. Eu digo, não é verdade, né, cara? Mas eu quando comecei a consumir alguma coisinha, achei muito legal. Inclusive, obrigado pela lembrança, obrigado pelo presente. Com certeza vai ser consumido com muito amor e carinho. Alex, obrigado. Obrigado por aceitar o nosso convite. E a casa do Bodega de Negócio é a sua casa. Tá bom, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. Espero que o conteúdo possa servir para a audiência do Bodegas e conta comigo. E pode sempre sim usar meu nome e minhas histórias, aí não tem problema. Tudo bom. Valeu, galera. Então não se esqueçam, curtam, compartilhem esse conteúdo, que eu tenho certeza que é muito interessante. Compartilhe com aquele teu amigo que gosta, compartilhe com aquele amigo que gosta de uma... Como é que fala isso aí? Nós falamos de saúde, bem-estar, é classificado nisso, né? Isso aí. Falamos de espiritualidade, empreendedorismo, saúde, bem-estar. De negócios também. Sim. Mas a Tudo em Grãos ela é classificada em a franquia? Cara, ela está no mercado saudável, né? Ou no mercado de bem-estar também, mercado wellness, né? São os mercados aí que a gente está, né? Trabalhamos com saúde, esse é o mercado natural. Então é isso aí, eu tenho certeza que você tem 1, 2, 3 amigas que gostam desse bem-estar, de estar bem, de uma aparência legal, de uma pele bonita, então bora lá, Tudo em Grãos. Grande abraço, tchau, tchau. Valeu, obrigado.